Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grande escola bíblica dominical, que a paz do Senhor esteja com você. Outra vez juntos aqui no canal para mais um resumão da lição desta feita de número 11, baseado no capítulo 11 e 12 do segundo livro de Samuel, que traz como título A Queda e a Restauração de Davi. Dando continuidade aí, na lição passada nós estudamos sobre o reino, a subida ao poder desse grande monarca, e hoje nós vamos analisar alguma coisa a mais da trajetória do segundo rei de Israel. O textuário está em 2 Samuel 12:13, né? E diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, não morrerás. Esse textuário aqui, ele já expressa dois elementos de uma parte importante do processo da salvação, que é exatamente o arrependimento. O arrependimento, ele é parte integrante da doutrina da salvação, a soteriologia. Ele é um aspecto importante e ele tem três elementos. Aqui já aparecem dois no textuário, né? Que é o reconhecimento do pecado e a sua confissão, que Davi faz, né? Reconhecimento e confissão são os dois primeiros elementos do arrependimento como parte integrante do processo de salvação. A verdade prática diz assim: nunca devemos ignorar nossas fraquezas, mas tratá-las com vigilância e oração. A verdade prática, ela é, como em outras lições, uma grande oportunidade para você abrir definitivamente esse debate, esse estudo com a sua classe e com a igreja a quem você estará ministrando essa grande lição. A verdade prática, ela traz para nós uma questão, né? Uma questão. A grande questão é a seguinte: é se a nossa conversão, quando nós cremos e recebemos a Cristo, se esse processo de conversão, ele anula, veja bem, se ele anula a velha natureza que está em nós. Entenda por velha natureza a semente do pecado original e a nossa tendência natural ao pecado, ao erro, a fazer aquilo que é contrário aos princípios espirituais, tá certo? Então a pergunta é: quando nós convertemos, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós passamos a integrar o reino de Deus, pelo processo de conversão, arrependimento e recebimento dessa graça divina que é a salvação, se isso anula a velha natureza que está em nós, certo? Textos como Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Gálatas 5:16-17, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão a vontade da carne. São textos que nos estimulam a pensar sobre essa temática. Como é que você vê isso? Há pessoas que pensam que sim, mas quando você olha os textos sagrados, você tem um direcionamento, né? O crente, ele é um pecador por natureza, atingido pelo pecado original. Todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado original. Não existe ninguém neste mundo que tenha pisado neste mundo depois, entendeu, de Adão,
que não tenha sido atingido pelo pecado original, inclusive a família de Jesus, a Sagrada Família. Todos foram atingidos pelo pecado original, não é? E essa velha natureza está em nós. Quando nós convertemos, quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, mas essa velha natureza, ela não está definitivamente morta, vamos dizer assim. Ela está ali, sob controle, pelo domínio que o Espírito Santo, que os valores espirituais, que a palavra de Deus passa a ter em nós. Em virtude disso, a velha natureza fica fora de ação, vamos dizer assim. Mas quando esses valores, a oração, a palavra, a vigilância e todos os elementos espirituais que integram o nosso relacionamento com Deus, eles passam a ser menosprezados, não praticados na nossa vida de fé, o que acontece? A velha natureza entra em ação. É isso que a gente tem visto em todos os tempos, em todas as épocas, na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas de alto padrão, vamos dizer assim, espiritual. Pessoas que viveram a fé numa dimensão muito alta, grandes pregadores, mensageiros, líderes e por aí vai. Sucumbiram. Por quê? Porque talvez um dia foram tentados a pensar que o seu grau de conhecimento bíblico, o seu grau de espiritualidade, o seu tempo de fé e o cargo, o ofício sacerdotal, pensaram que isso era imunidade contra o pecado. E nunca foi, não é e jamais será. A vigilância, a oração e os valores espirituais devem estar presentes de maneira ininterrupta na nossa vida, a fim de que essa velha natureza esteja sob controle. A introdução da lição, ela fala sobre a biografia de Davi, uma das mais importantes. Nós falamos isso na lição passada. O segundo livro de Samuel é uma biografia de Davi, envolvendo o seu chamamento, a sua ascensão ao poder, suas conquistas, seus grandes acertos e também seus erros e graves erros cometidos por ele, que nós vamos estudar uma parte nessa lição. E aqui eu digo aos meus amados uma coisa importante, uma diferença entre a biografia que a Bíblia faz de grandes homens e mulheres de Deus para as biografias comuns que a gente tem hoje. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando se escreve a biografia de uma pessoa, geralmente, via de regra, se destaca todas as suas qualidades, os seus feitos, aquilo que representou para uma comunidade, para uma nação e por aí vai, não é? É sempre assim. Os erros geralmente são omitidos, escondidos, ou falados de maneira que não venha comprometer aquela pessoa. Isso é muito comum. E isso, inclusive, no meio religioso, evangélico, protestante, como você queira. Você quer ver um exemplo? Quando você estuda a história da Assembleia de Deus nos livros publicados, a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre, por exemplo, nossos grandes homens fundadores, você vê o que ali? Os seus feitos, a grande fé que eles tiveram e o trabalho penoso, revolucionário e o avivamento que essa fé e esse trabalho produziram no Brasil, a partir da Amazônia e por aí vai. Dificilmente você vai ver nessas biografias os defeitos, não é? Desses grandes homens. A pergunta que cabe aqui é o seguinte: será que eles não tinham defeitos? Com certeza tinham, mas a biografia não mostra. A Bíblia Sagrada, ela vai no contrário. É por isso que eu sou apaixonado por ela, porque
ela mostra os grandes feitos de Davi aqui, que é o foco da nossa lição, mas não se omite em mostrar suas fraquezas, fragilidades, quedas e por aí vai, porque ela é um livro que mostra o que o homem realmente é. Ela não nos engana, isso é muito importante. A lição está dividida em 3 tópicos, não é? E o caminho da queda, os perigos do pecado e a restauração de Davi, basicamente esses 3 tópicos. Então vamos aqui, o caminho da queda. A primeira coisa que deve se mencionar aqui, neste primeiro tópico, né, sobre o caminho da queda, é o seguinte: ninguém está imune ao pecado. Isso é algo que tem que ser incisivamente ministrado. Isso já é de conhecimento de todos os crentes, mas parece que tem algumas pessoas que não levam isso muito a sério, não é? Nada que você seja, que você faça, que você tenha no campo espiritual é imunidade absoluta contra o pecado. A vigilância sempre tem que estar presente. Então ninguém, absolutamente ninguém, está imune ao pecado. Então a vigilância é uma exortação para todos nós, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se ninguém está imune ao pecado, então a velha natureza, a que nos referimos na abertura, está presente. O comentarista da lição, ele trata deste tópico sobre o caminho da queda de Davi em 3 aspectos. Ele fala de ociosidade, ignorar advertências e descendo em tempo de sucesso. Ociosidade. Todos estavam em guerra, ocupados. E Davi aonde? No palácio. É mencionado aqui, isso tem um grande sentido, de que o certo naquele momento era Davi estar no campo de batalha com os seus comandados, né? Não se sabe o motivo por que ele ficou, mas isso aqui é visto como que esse ato de Davi de ficar gerou nele uma ociosidade, né? O envolvimento com os interesses do reino de Deus contribui em muito para uma estabilidade espiritual. Tá? Quando você está ocioso, entenda a ociosidade aqui como não envolvimento. Quanto mais envolvido você está com a obra de Deus, isso muito mais vai te ajudar a você estar focado no propósito, no objetivo. Ociosidade, nada para fazer, não está envolvido em nada, não faz nada, entendeu? Isso pode contribuir de forma negativa para a sua relação com Deus e com o reino dele. Segundo, ignorar a advertência, né? Quando Davi olhou para Batseba e perguntou para alguém informações sobre ela, as pessoas que lhe deram informações foram incisivas. Olha, essa é Batseba, mulher de Urias. Ou seja, ela é casada, ela tem um marido que você conhece muito bem, está lá no campo de batalha. Ou seja, Davi, ele recebeu todas as informações que ele precisava para fugir do pecado, mas ele não atendeu essas advertências. Ele deu mais espaço para suas emoções, para os seus ímpetos, para o seu id, não é? Do que para uma advertência que ele recebeu. Ele deu mais valor às emoções e abandonou completamente a razão, ok? E é isso aí. O terceiro tópico diz descendo em tempo de sucesso. O comentarista aqui, ele abre esse leque, e isso é importante, né? Quando você vive momentos de sucesso, de estabilidade, de conquista, você está gozando as conquistas, a vigilância não deve ser colocada em segundo plano em hipótese alguma, não é? Todo o momento, mesmo em tempo de sucesso, de bonança, de estabilidade, a vigilância tem que estar presente. E Davi, ele foi guerreiro
nos momentos de turbulência, de provação, de dor, de choro, de perseguição. Ele foi muito bem, se saiu muito bem nesses momentos, mas negligenciou quando esses momentos passaram e ele passou a viver uma paz, uma bonança, não é? E ele então aí relaxou na vigilância, e isso foi com certeza determinante para a sua queda. O segundo tópico diz assim, os perigos do pecado, né? Aí o comentarista aqui, ele coloca esse tópico para a gente em 3 aspectos. Ele diz que o pecado é oportunista, o pecado é sedutor e o pecado deixa a pessoa insensível, insensibiliza, né? O pecado é oportunista, o pecado bate a porta, né? E ela tem uma oportunidade, entendeu? E ele faz o quê? Ele entra, né? Está espreitando uma brecha, né? O inimigo espreita. Então, o pecado ele é oportunista. Então, o inimigo ele conhece as nossas fragilidades e ele vai sempre empurrar para cima de nós situações que são grandes oportunidades, né? Para que uma ruína se inicie na nossa vida. Em segundo lugar, o pecado é sedutor, mexe com as estruturas emocionais. Foi o que eu me referi no item anterior, né? Quando Davi ele olha para aquela mulher linda e maravilhosa, né? Ele sucumbe, né? Ele deixa que aquilo estremeça as suas emoções, não é? E o pecado realmente ele faz isso, né? Davi enviou uma carta para tirar Urias de cena. Quer dizer, as emoções de paixão, no caso aqui maligna por aquela mulher, deixa Davi completamente fora, né, do seu status normal de emoção. E ele começa, a partir dali, a desenhar uma trajetória trágica. O pecado insensibiliza. Davi determina a morte de Urias, né? É impressionante como é que uma pessoa, quando ela começa a sair da graça, ela vai ladeira abaixo, né? Davi olhou para Batseba, né? Desejou, sentiu aquela forte atração por ela, pediu informações, lhe deram, mas ele insistiu no seu sentimento desvirtuado, né? E ele avança e ele chega aqui a este ponto de chamar Urias do campo de batalha, trouxe ao palácio, deu o banquete, depois mandou para casa, uma coisa louca, né? E Davi aqui também, ele se cumpre na vida dele, né? Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo, quer dizer, uma sequência, né? Assim como o nosso relacionamento com Deus é uma sequência de crescimento, a proporção que a gente vai valorizando os valores espirituais, o envolvimento na comunhão com Deus, a gente vai crescendo nesse conhecimento, a queda é a mesma coisa. Quando nós nos afastamos de Deus, desenhamos uma ladeira abaixo e a gente vai experimentando os momentos mais baixos e repugnantes de uma relação. É isso. E o terceiro tópico da lição fala sobre a restauração de Davi. E o comentarista também comenta isso em 3 tópicos, né? Deus tudo vê, ele fala de arrependimento e depois do perdão de Deus. Vamos aqui por parte, né? Deus te vê. Ninguém consegue esconder o seu pecado de Deus. Isso todo cristão sabe. Seja ele um cristão que senta no banco das congregações ou líderes dos níveis mais baixos aos mais elevados, do baixo ao alto clero, vamos dizer assim. Todo mundo sabe disso, né? Que de Deus nada se esconde. Mas quando a gente sai da graça e começa a sucumbir, a gente mergulha em experiências que nos cegam
e que parecem passar a imagem para a gente que a gente está escondendo tudo de todos e de todo mundo, não é? Mas fica aí alerta. A restauração não anula as consequências do erro. Isso é importante relatar na lição, né? Quando Davi ele confessa e Natan e o profeta dizem assim: olha, você pecou, Deus te perdoou e você não vai morrer. Essa misericórdia divina de restauração, de perdão, ela não anula o preço pelo pecado. Consequências a gente sempre vai enfrentar, é preciso ter atenção para isso, não é? Alguém já disse por aí o seguinte, que nós somos livres para tomar decisões. Toda decisão que você quiser tomar na sua vida, você é livre para tomar. Todas, sem exceção, não é? Agora tem um detalhe, você e eu somos escravos das consequências. Não pode anular as consequências. Deus restaura, Deus perdoa, Deus chama, Deus passa a borracha, o sangue dele nos purifica, mas consequências geralmente ficam e deverão ser vividas por quem pecou, por quem desviou, por quem sucumbiu e por aí vai, tá certo? Davi foi punido, o filho dele com Batseba, inclusive, morreu por uma determinação divina, né? Foi muita provação, tanto para ele quanto para aquela linda moça. O segundo aspecto é o arrependimento. Ações de Davi para resolver o seu pecado. E aqui eu considero, eu sempre gosto de fazer esse destaque, aqui está o ponto fundamental, o clímax da lição de número 11. É por isso que eu abri a exposição aqui com aquela pergunta, né? Se a conversão anula a velha natureza e por aí vai. E no texto áureo também mencionei que o texto áureo aqui, olha, repetindo, ao dizer, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou, te perdoou o teu pecado, não morrerás, não é? Então aqui estão presentes o arrependimento, que é parte integrante da salvação. Ele tem 3 elementos. O primeiro é a confissão de pecado, o reconhecimento do pecado. O segundo é a confissão do pecado e o terceiro é o abandono do pecado. Esse é o processo normal de arrependimento verdadeiro, tá? O texto áureo já menciona 2, né? Mas antes disso, você percebe o seguinte, que quando Davi ele peca, ele cai, quando ele percebe, né, mais na frente, que ele fez uma loucura, que as consequências daquilo serão as mais diversas e drásticas também, ele faz o quê? Ele começa a praticar alguns atos no sentido de resolver aquele problema. Ou seja, Davi pratica atos para resolver o problema do seu pecado. Mas a gente percebe que nenhuma dessas atitudes, nenhum desses atos de Davi resolveu o problema. Não resolveu nada. Não é? Por quê? Porque para o pecado só tem uma solução. Então, olha, vai. Ele tentou esconder, em primeiro lugar, ele tentou esconder o pecado, né? Não fez nada. Depois, tentou dar umas férias para Urias, trouxe do campo de batalha, né? Ofereceu um banquete para Urias, tentou fazer com que ele fosse para a casa dele para se deitar com a sua esposa, a criar uma situação diferente, de uma gestação futura, não é? O pecado já tinha sido praticado, e ele tenta tudo isso aí para resolver a questão do pecado, e depois os 2 últimos atos, né? Ele, vendo que não ia dar certo, encomenda a morte de Urias. O rapaz leva a carta com a sua própria sentença para o comandante do exército, para que Davi pede para que o comandante colocasse Urias na frente da batalha e o abandonasse para que ele morresse ali, não é? E o último ato de Davi, ele casa com Batseba. Então, todos essas ações de Davi tinham um propósito, resolver a questão do seu pecado. Mas a gente percebe e sabe pela lição
que nada disso resolveu. Por quê? Porque pecado, entendeu? Não é problema você pecar. O problema do pecado não é o pecado em si, é a atitude que nós tomamos diante dele, dos seus resultados, das suas implicâncias, da sua colheita, vamos dizer assim, né? Semeadura e colheita, né? Por que as ações de Davi não resolveram o problema? Porque quando se trata de pecado, é uma questão espiritual, somente o arrependimento resolve. Somente o arrependimento resolve. O grego usa a expressão metanoia, arrependimento, né? Que significa o quê? Mudar de mente. É uma mudança radical, tá entendendo? É mudança. E aí eu entro aqui com os 3 elementos: reconhecimento do pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Isso é, em grego, metanoia, mudança de direção. É você estar convicto que praticou um erro, reconhecendo esse erro, confessando esse erro e abandonando esse erro. E aí você abre caminho de arrependimento para uma restauração espiritual. As consequências vão ser sofridas, mas você vai ser restaurado, inclusive recebendo graça suficiente para vencer e administrar essas consequências. Deus é muito justo e muito maravilhoso. Metanoia, mudança de rumo, mudança de direção, transformação da mente. É por isso que Paulo recomenda em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que para poderes conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é metanoia, arrependimento em grego. E alguém já disse, e eu gosto muito dessa frase: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento não é quando você chora, pura e simplesmente. Arrependimento é quando você muda. Tem muita gente que chora, mas não muda. Então, quando você vê alguém chorando, copiosamente, inclusive, isso pode ser ou não um sinal de arrependimento. Porque o choro, ele integra, sem sombra de dúvida, uma reação humana diante de uma situação. Ele pode significar que alguém realmente está se rendendo? Pode. Mas não veja isso como regra. Alguém pode chorar porque, e por isso, por aquilo outro, mas não é arrependimento, é encenação para aprontar de novo. Tome cuidado. E finalizando a lição, o perdão de Deus. Deus não trabalha com a teologia do descarte. Isso aqui é muito importante, né? Não somente na vida de Davi, mas na vida de outros personagens bíblicos. Também no Novo Testamento, Deus não trabalha com a teologia do descarte. Você sucumbiu, você pecou, você errou, você pecou gravemente, né? Mas Deus está sempre de braços abertos para receber de volta aqueles que vêm a Ele cansados, oprimidos, sobrecarregados. Essa foi a mensagem de Jesus, não é? Então, quando nós reconhecemos, confessamos, e Cristo entra em ação e nos perdoa. O perdão de Deus é esse, né? Sempre de braços abertos. Foi o caso de Davi, o caso de Abraão, o caso de Jacó, o caso de Pedro no Novo Testamento. Ele negou 3 vezes, praticou vários atos que, se fosse com um de nós, talvez nunca mais a gente ia querer olhar na cara de Pedro, mas Jesus o abraçou, o recebeu de volta e disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a essência do Evangelho, o ensinamento de hoje. Agora eu encerro essa lição aqui dizendo para você o seguinte: Davi confessou o seu pecado quando? A Bíblia não diz exatamente quanto tempo durou entre o ato pecaminoso de Davi e a sua real confissão. Mas os estudiosos calculam mais ou menos 1 ano, pelo menos. E durante esse tempo todo ele praticou, como já foi dito aqui, vários atos para resolver o problema e não foi resolvido, né?
e depois estourou tudo, o preço foi alto, mas ele foi restaurado, né? O que isso nos ensina? Amanhã nós vamos postar um vídeo muito interessante sobre essa temática específica, não é? Do tempo que Davi levou para confessar. A parte da lição, apenas para enriquecer. O propósito da lição é esse aqui, que já foi colocado para nós. Eu quero desejar sucesso para você, na sua exposição, domingo, que você tenha uma grande escola. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que vão expor a Tua palavra neste domingo, que esta lição número 11, Senhor, que fala sobre a queda e a restauração de Davi, seja um instrumento na mão do Espírito Santo para trazer vida, graça, paz, crescimento espiritual para todos quanto forem ministrados por esta lição. Deus amado, no nome de Jesus, que assim seja. Para sempre nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, pastor, superintendente, que o Senhor esteja com você nessa grande jornada de ensino da palavra. Tenha uma grandiosa escola. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.